Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 2 de agosto de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. E nós vamos, iniciar o nosso estudo, começando hoje pelo capítulo 3 do método, Do método. Questão 18, início do nosso estudo. Mas antes de iniciarmos, Márcia, você pode, por favor, fazer a leitura de abertura, minha amiga? Você quer que eu faça a leitura do Evangelho? Me desculpe. Não, é a prece. Eu falei leitura de abertura, não. É a Ah, só um prece. instante. Com os nossos pensamentos elevados a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade que temos de estudo, onde abraçamos de coração para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, gente, deixa eu só anotar aqui uma coisinha. Só colocar aqui uma coisinha aqui. A gente começa. Bem, vamos iniciar aqui o nosso estudo de O Livro dos Médiuns, capítulo 3, que fala sobre o método, do método, né? Esse capítulo 3 de O Livro dos Médiuns, o objetivo, né? Na verdade, é isso. O objetivo do capítulo 3º é apresentar regras e normas eficazes à promoção da propaganda, difusão e estudo metódico do Espiritismo, as quais se resumem na seguinte proposta: todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Esse é o grande objetivo do estudo desse capítulo. Ao referir-se à impossibilidade de proceder-se do Espiritismo, como nas ciências ordinárias, ensaiando nos laboratórios dos fenômenos, Allan Kardec sugere que se comece pela teoria, dirigindo-se antes à razão do que aos olhos. E reforçando sua assertiva, ele diz que de 10 pessoas completamente novatas no assunto, que assistam a uma sessão de experimentação completamente satisfatória, 9 sairão dali sem estar convencidas, e algumas mais incrédulas do que antes, né? Então, esse é o grande objetivo desse capítulo, é apresentar regras e normas eficazes à promoção da propaganda, difusão e do estudo metódico do espiritismo, né? Porque Kardec coloca que todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Então, nós vamos aplicando, esse método de Kardec aqui, e aí a gente vai começando a estudar a questão número 18 de O Livro dos Médiuns. Diz assim Kardec na questão 18: muito natural e louvável é em todos os adeptos o desejo, que nunca será demais animar, de fazer prosélitos, visando facilitar-lhes essa tarefa. Aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. Então, ele vai mostrar que o caminho, o melhor caminho, o caminho mais seguro, para que as pessoas possam, realizar os fenômenos dentro do espiritismo, né? E de forma que as pessoas não tenham nenhuma dificuldade, nenhum prejuízo, que trabalhem com segurança.
Aí ele vai dizer aqui: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Então, ele coloca isso e deixa bem claro para a gente, e não é só Kardec, não. Vários outros autores, estudiosos, sempre colocaram isso para a gente de forma bem clara, tá? Quem quiser estudar a doutrina, quem quiser trabalhar a mediunidade, precisa conhecer essa doutrina, precisa fazer um estudo sério e que não pode ser um estudo de brincadeira, ou tipo assim, eu quero trabalhar na mesa, eu quero trabalhar na radiação, eu quero trabalhar aqui, eu trabalhar ali, mas não quero me dedicar ao estudo. Não adianta. Essas pessoas que trabalham assim, elas só terão decepções, tá? Elas só terão decepções ou problemas, podemos dizer assim, né? Decepções ou problemas. Porque são pessoas que não estão levando a sério o trabalho. Não estão levando a sério o trabalho. Então, de dois, uma, vai ter decepção, vai ter problema. Aí ele diz aqui: o Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam a humanidade. Tem imenso campo, e o que principalmente convém encará-lo pelas suas consequências. Forma-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos. Mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírito esclarecido. Uma crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja o teólogo. Então, ele fala aqui: não adianta você dizer que você acredita nos espíritos. Eu acredito nos espíritos. Não adianta dizer isso para se considerar o espírita esclarecido. Como também não adianta você dizer, eu acredito em Deus, para você ser realmente um teólogo, estudioso. Vejamos, então, de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina espírita para levar com mais segurança a convicção. Não se espantem, diz Kardec, os adeptos com esta palavra ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna, ou na escola, né? Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir o outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências, e podemos dizer também, seja pelo do exemplo. Porque Jesus também nos ensinou muito pelo exemplo, né? Então, não ensina apenas aquele que está lá na sala de aula ou que está na tribuna, mas há aquele ensino através da conversação, aquele, né, que tenta esclarecer o outro, aquele que ensina pelo seu exemplo. O que desejamos, diz Kardec, é que seu esforço produza frutos. E é por isso que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Uns e outros, seguindo-os, acharão meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado. Então, você pode estudar de qualquer maneira. Você pode estudar num grupo, como a gente estuda aqui. Você pode estudar na casa espírita. Você pode estudar também sozinho. Você também pode estudar sozinho. Mas ele vai dando uns roteiros, né? Umas orientações, uns conselhos para aquele que quer estudar, não importa como você vai estudar. 19. É crença geral que, para convencer, basta apresentar os fatos. Isso é uma crença. Se você quer convencer alguém de alguma coisa, você apresenta os fatos para ela. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor,
pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar. Tem também aquelas pessoas que são aqueles que são contraditórios, até por mania de ser contraditório. Você explica para o cara, olha só, isso não é verdade. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, essa semana aconteceu uma coisa das Olimpíadas. Uma moça argelina foi lutar boxe contra uma italiana. Essa moça já foi acusada várias vezes de ser trans, atleta trans. E isso já causou a ela vários problemas. Inclusive, lá na Europa, em outros campeonatos, teve um campeonato, acho que foi o campeonato mundial, sei lá, ela foi obrigada até a abandonar. Por quê? Porque ela tem uma aparência masculina. Ela tem uma aparência masculina. Ela foi fazer uma luta com a italiana e a italiana, a lutadora italiana resolveu desistir. E depois, aí ela ganhou pela desistência. A italiana nem quis apertar a mão dela, foi até de uma grossura olímpica terrível. Depois, até a italiana se arrependeu, pediu desculpas, aquela coisa nada toda. Aí começou a correr a fake news, que ela era trans, e que era uma covardia, uma atleta trans, que fez a transição de homem para mulher, participar de luta de boxe. E ficou aquele bafafá danado, né? Todo um bando de gente aí de extrema-direita, que a gente tem que dizer que é de extrema-direita mesmo, acusando a moça de um monte de coisa. E aí muitas pessoas tentaram explicar o seguinte: primeiro, ela não é trans. Sabe por quê? Porque ela é argelina. A Argélia é um país muçulmano. E não é daquele muçulmano suave, não. É aquele muçulmano radical. Eles não aceitam o homossexualismo. Os homossexuais na Argélia são punidos duramente, com prisões, violência física e até a morte, entendeu? Apedrejamento, essas coisas todas. Se essa menina fosse uma atleta trans, vocês acham que ela ia representar a Argélia? E claro que ela não ia representar a Argélia se ela fosse uma atleta trans, porque se fosse, ela já estava presa, quiçá até morta. Ela é mulher. Nasceu com mulher, está com mulher, vive com mulher. Na Argélia, um país muçulmano que não aceita o homossexualismo. Mas ela tem uma aparência masculina. Aí as pessoas dizem assim, aí teve uma outra entidade que disse que ela tem muita testosterona natural. Ela ter essa testosterona natural não impede a ela de ser mulher. Porque se ela usasse aplicação de testosterona, como tem pessoas que tomam, aí sim você diria que ela está fazendo uso de um produto para aumentar a força dela, mas a dela é natural, como muitas mulheres têm. A dela é natural, o corpo dela produz. Isso não significa que ela não seja mulher. Isso não a impede de participar de esportes femininos. Isso, dentro do país dela, que é de um radicalismo absurdo, não a impediu de ter uma vida normal e participar e representar a Argélia. Aí esses fatos foram apresentados. Ela é natural de um país que tem essa problemática toda. Lá ela é considerada mulher, vive como mulher, compete como mulher. A testosterona que dizem que ela tem é produzida pelo corpo dela, não é ela que injeta. Mediante isso, ela é considerada mulher, pode
competir com a mulher. Mas os negacionistas de plantão, há um grupo, aqui no Brasil, inclusive, de pessoas que se dizem religiosas, ou são políticos mesmo, que não sabem nem do que se trata, ficam acusando a moça, inclusive isso até a primeira-ministra italiana, que também é de extrema-direita, e outros, né, o Trump e outros por aí, acusando a moça, que é um fato mentiroso, uma calúnia dizendo que ela não é mulher quando ela é mulher. E, apesar das pessoas, da ciência, mostrar a prova, está aqui, ó, ela é mulher, registrada como mulher, o corpo é feminino. E, do ponto de vista religioso, o país dela, que é muçulmano radical, a aceita, enxerga como mulher, sem impedi-la de nada. Então, apesar de ver o lado religioso do muçulmano, né, atestando ela é mulher, ela não é trans, e a ciência dizendo que ela é mulher e que a testosterona dela é natural do corpo dela, isso não atrapalha em nada. Apesar de tudo isso, há aqueles que não aceitam. Uns, porque são a si mesmo, né? Não aceitam. Outros, por malícia, né? Por malícia, por maldade. Então, o que ele diz aqui, né? Ele deixa isso aqui claro, né? Quando ele está falando aqui, deixa eu ver, é crença geral no item 19, que para convencer, basta apresentar os fatos. No caso dessa menina, estava apresentando os fatos. A questão religiosa, que o país dela não aceitaria se ela fosse realmente trans, e a ciência, que prova que ela é mulher, e que a questão da testosterona, que eu nem sei se dizem que isso é uma das questões, que os médicos dizem que é natural do corpo dela, não tem problema. Bastaria esses fatos para convencer as pessoas. Mas, como ele diz aqui, esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Ciência, os fatos sendo apresentados. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar. Nesse caso, primeiro, a ignorância total. Ignorância total, né? Não sabe onde fica a Argélia, não sabem a religião oficial da Argélia, não sabem nada sobre a Argélia. E segundo, a ignorância em relação à ciência. Agora, tem outros, como ele diz aqui, né, que não se convencem, porque é o que ele vai tentar demonstrar aqui. Qual a intenção do outro por não aceitar os fatos que estão sendo colocados ali? Aí ele diz aqui, no Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui ponto de partida. Este, precisamente, o erro em que caem muitos adeptos, e que a miúde os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Então você tem que acreditar que existe uma alma. Se você não acredita que existe no homem algo além do que esse corpo de matéria, vai adiantar você querer provar para ele que existem espíritos, que existe reencarnação, que existe uma vida no mundo espiritual. É a famosa frase de Jesus: não jogueis pérolas aos porcos. Não jogueis pérolas aos porcos. Então, ele diz aqui: o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. E devia ter que acreditar que existe alguma coisa. Ora, como pode o materialista admitir que fora do mundo material vivam seres estando crente de que em si próprio tudo é matéria?
Se o cara acredita que tudo que está nele é matéria, que a inteligência dele é produto de, sei lá, de secreções do cérebro, né? Tem uns que acreditam nisso, que a inteligência é produto de secreção do cérebro. Como é que esse cara vai acreditar em alma? Como pode crer que exteriormente a sua pessoa há espíritos, se ele não sabe que ele é uma alma, que ele é um espírito? Como ele pode acreditar que em volta dele tem espíritos? Quando não acredita ter um dentro de si, uma alma dentro de si, um espírito dentro de si, será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis, contestá-las a todas, que não admite o princípio. Ele não admite que exista alma. Não adianta você falar de reencarnação, de perispírito, de colônia nosso lar com esse indivíduo. Se ele não acredita que dentro dele tem alguma coisa, que quando o corpo dele morre, algo sobrevive. Não adianta você falar isso para ele, porque ele acredita que tudo isso é produto de secreção do corpo dele. Sei lá, que eu ainda não consegui saber o que essa criatura pensa que ele é. Que tudo isso, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentimento. Eu queria ouvir, que tentar ouvir um desses materialistas explicar o que é isso. É ao acaso, pimba. Eu juro que eu queria. É geração espontânea. Juntou uma célula do corpo, célula feminina com a masculina, pimba, geração espontânea. Tá, mas de onde vem essa célula? De onde vem isso? Não, foi se desenvolvendo. Começou da ameba e vai até hoje. Tá, e como é que a ameba começou? Me explica. Como é que a célula mais simples, a bactéria mais simples começou? Como é que começou? Surgiu na água. Como? A água lá bonitinha, limpinha, não tem nada na água. Como é que de repente apareceu um germe na água? Que vai se desenvolver, uma bactéria, sei lá o quê, vai virar uma célula, né? E vai virar um ser unicelular, e depois vai virar um homem. Tá lá, a água limpinha. Como é que apareceu essa primeira molécula que deu origem a tudo isso? Apareceu. Ah, né? Apareceu. A água caiu do espaço. Tá. E lá no espaço, como é que isso apareceu? Foi Big Bang de quê? Big Bang de quê? O que explodiu lá? Entendeu? Não tem como explicar essa origem. Explodiu, tá? Explodiu o quê? Se não tinha nada, o que vai explodir? De repente explodiu. Ah, de onde essa explosão? Quem patrocinou essa explosão? Vai ter uma explosão, né? Não tem como explicar. Mas o cara, né? Aí ele diz aqui: todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e tratar, antes de tudo, fazendo que ele a observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Numa palavra, primeiro que o torneis espírita, cuidar de torná-lo espiritualista. Então, antes de querer tornar o cara espírita, torne-o espiritualista. E o que é o espiritualista? É aquele que acredita que em si tem alguma coisa além da matéria. E que essa coisa sobreviva, seja ele católico, budista, metodista,
Todo hinduísta, todo indivíduo que acredita que depois que o corpo morre, algo sobrevive, ou vai dormir, ou vai trabalhar, não importa. Vira anjo, vira diabo, vai para o inferno, vai para o céu. Esse é espiritualista. Então, antes de tentar convencer uma pessoa a ser espírita, você tem que torná-la espiritualista. Ele tem que acreditar que existe algo nele que transcende essa matéria. Ah, eu morri, vou para o céu, vou ficar dormindo, esperando o dia do juízo final. Quando Deus vai despertar todo mundo e vai dizer: você foi bom, vai para o céu, você foi para o inferno, você foi mal, vai para o inferno. Esse é o espiritualista. Ele acredita que nele tem alguma coisa. Né? O católico, não. Tem aquele que morre, é bom virar santo. O outro vai ajudar Jesus. É o espiritualista. Então, ele acredita que além da matéria tem alguma coisa que sobrevive. Esse é o espiritualista. Então, é isso que a Beth está falando. Primeiro, você tem que convencer o sujeito a se tornar espiritualista, que há nele alguma coisa além da matéria. Depois, se ele vai querer virar católico, luterano, protestante, budista, é problema dele. Agora, Rose, Oi. tem aquele também que, para ele, Deus é o Criador, a força maior e tal, mas ele morreu, acabou. É o panteísta, que Ele tudo bom, morreu, não tem mais vida após. Mas ele acredita numa força maior. ele Então, acredita em todo, e que quando você morre, esse ser que você é, volta para esse todo. É como se Deus tivesse um grande caldeirão, né? Volta tudo para lá. O todo e se perde no todo. Ele é até um pouquinho espiritualista, porque ele acredita que a tua essência, né, que você foi criado, Deus te criou, botou ali uma essência naquele corpo. Quando você morre, essa essência volta para o todo, se perde nesse todo, né? eu estava pensando também, né, tem esse aspecto, sim, né, das filosofias orientais conceberem de que ao morrer volta para o todo. Mas por exemplo, os evangélicos, eles aceitam Deus, a força maior e tal, mas muitos acham que depois que morreu, acabou. Não, não. O evangélico mesmo, ele é dessa denominação. Você morreu, você vai para o céu, vai dormir, esperar o dia do juízo final, como diz o juízo final. Quando Deus vai vir, vai fazer um grande julgamento. Porque eu estava conversando com uma amiga minha que o marido dela é evangélico, e ela é muito esclarecida, principalmente na doutrina, é muito esclarecida. E ela diz que o marido diz que depois que morreu, acabou. Ele nem evangélico consegue ser. Ele mesmo não entende a religião dele. Porque o E a evangélico, família dele é toda evangélica e segue essa concepção. o evangélico vai para o paraíso, tem o tal do paraíso, tem o tal do inferno. Tem até aquele quadro, lembra aquele quadro? Que mostra o caminho, a pessoa andando no caminho. Aí aqui tem o caldeirão, aqui tem o evangélico mesmo. Morreu, você fica no plano espiritual esperando Deus decidir o que você vai fazer. O evangelho. É que ele já deve estar meio perdido nisso daí, entendeu? O evangélico, ele é espiritualista. É que ele, de repente, era alguém materialista que se tornou evangélico sem mesmo conhecendo a religião dele. Isso é o que mais tem, gente. Pessoas que abraçam uma religião sem ter a mínima noção do que prega essa religião. Isso é muito comum. E nós temos conhecimento, Rosa, de quantos espíritos estão lá deitados, dormindo, esperando, né? Exatamente. Então, ele acredita que essa vida continua. Só que ele está lá deitado e dormindo, esperando o dia do juízo final. É. Ele vai ganhar o paraíso, se ele for bom. Né? Ou vai ser condenado às penas eternas. Vai para o É, inferno para sempre. é Mas ele muito está triste pensando que tem isso. alguma coisa que sobrou.
Ele É. está acreditando que se sobrevive alguma coisa. Então, ele diz aqui, mas para tal, né, muita outra é a ordem de fatos a que se há de recorrer. Muito especial o ensino cabível, que por isso mesmo precisa ser dado por outros processos. Então, ele diz que a ideia é essa, é fazer o cara ser espiritualista. Ele tem que acreditar que existe alguma coisa, além da matéria, que é a alma, né? Falar dos espíritos, antes que esteja convencido de ter uma alma, é começar por onde se deve acabar. Porquanto não lhe será possível aceitar a conclusão sem que se admita as premissas. Então, você vai estar querendo que o cara aceite a conclusão antes do cara entender como é que o passo a passo se deu. Aí, aqui, eu até coloquei no apoio, tinha pedido a vocês para pegarem o livro Qualidade da Prática Mediúnica, na pergunta 46, que é essa obra aqui, ó, que nós estudamos, Qualidade da Prática Mediúnica, a questão 46, aonde vão fazer, né, essa pergunta. São perguntas feitas ao Divaldo Pereira Franco. E o Divaldo pergunta. Nessa questão 46, ela está dentro do subitem funcionamento. E perguntam da seguinte forma ao Divaldo. Eu não vou ler tudo, não. Vou ler só uma parte. Eu vou começar aqui deixa eu ver aqui. Qualidade na prática mediúnica, pergunta 46. Deixa eu só ver. Ah, tá aqui. Ele está falando sobre. Estou no segundo parágrafo. A pergunta 46 é: quais os critérios recomendados pelos mentores espirituais para permitir a frequência de pessoas à prática mediúnica? Eu vou direto no segundo parágrafo da pergunta, da resposta. Diz assim: nesse mesmo capítulo, ele faz, tá? Está falando de Kardec. Kardec faz uma análise a respeito das teorias que negam a realidade do mundo espiritual. Partindo do nada, examina as várias correntes religiosas e filosóficas, para poder, através de deduções, chegar à certeza filosófica da existência dos espíritos. Posteriormente, nos capítulos sucessivos de O Livro dos Médiuns, ele vai fazer uma análise dos vários tipos de mediunidade, com as suas características. Assim, para que uma pessoa possa conscientemente participar da prática mediúnica, é necessário, em primeiro lugar, conhecer os postulados espíritas, inclusive a mediunidade. Então, aqui, o Divaldo está falando sobre isso. Para a pessoa, né, trabalhar na prática mediúnica, ela tem que conhecer um pouco da doutrina, ela tem que conhecer os postulados espíritas, e é isso que Kardec está apresentando para a gente. Tem muita gente que não gosta de estudar esses capítulos da primeira parte, que é o capítulo do método, depois vem o capítulo dos sistemas. As pessoas não gostam, né? Do maravilhoso, do sobrenatural, que nós já estudamos. O primeiro capítulo, acho que tem pessoas que pegam o Livro dos Médiuns e pulam essa primeira parte. Já começa a estudar a segunda parte. Acha que essa ideia, esse texto que Kardec está trazendo, né, é coisa chata, na verdade é isso. É coisa chata ficar lendo isso. Mas não é chato. Kardec está fazendo encaminhamento, Kardec está dando um esclarecimento, está ajudando a construir na nossa cabeça uma ideia para que, quando você começar a estudar sobre os fenômenos, você saiba como se organizar nisso. E você pode ver, grande parte das pessoas não gostam de estudar essa primeira parte de O Livro dos Médiuns. Elas até disseram assim, não dá para pular essa primeira parte, não? Que a primeira parte trabalha, olha só, capítulo 1, Há Espíritos, é uma pergunta, capítulo 2, do Maravilhoso Sobrenatural,
capítulo 3 do método que a gente está estudando e o capítulo 4 dos sistemas. Terminados esses 4 capítulos, vem a segunda parte, que vai falar das manifestações espíritas, tá? E vai até o final do livro. Mas tem gente que não gosta de discutir isso aqui, de analisar essa parte aqui da primeira parte do livro dos médiuns. Entendeu? E aí, se você não fizer a leitura, o estudo, a reflexão dessa parte, você não vai conseguir, à frente, compreender certas coisas. Então, aqui ele vai, agora voltando ao livro dos médiuns, ele vai dizer assim, ó, antes, pois, de tentarmos convencer o incrédulo, mesmo por meio dos fatos, cumpre nos certificarmos de sua opinião relativa à alma. Então, o sujeito tem que entender, tem que acreditar que existe uma alma e tem que compreender o que é uma alma, tá? Isto é, cumpre verifiquemos se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta do indivíduo for negativa, não acredito em nada disso, falar-lhe dos espíritos seria perder tempo, seria jogar pérolas aos porcos. Tá? Então, se ele não crê na existência da alma, na sobrevivência da alma após a morte do corpo, e na individualidade, ele diz: você vai perder tempo tentando convencer esse sujeito aí. Vai se perder tempo. Eis aí a regra. Não dizemos que não comporte exceções. Pode ser que tenha alguém que não acredita nada disso, mas que você, usando de esclarecimentos, se é uma pessoa de boa vontade e inteligente, pode ser, até que ele compreenda. Neste caso, porém, haverá provavelmente outra causa que o torne menos refratário. Então, de repente, aquele sujeito que não acredita em nada disso, mas que você vai explicando e ele vai compreendendo, pode ser que haja uma razão para ele não aceitar. Entendeu? Pode ser outra coisa. Pode ser que seja uma pessoa que, de repente, viu uma experiência fracassada e imaginou que aquilo era o espiritismo, e aí você, com explicações lúcidas e racionais, faça ele compreender. Mas se o sujeito não acredita nada, não acredita em alma, em espírito, em sobrevivência, em intercâmbio, individualidade, não, ele diz mesmo aqui, não tente, não tente. Você vê um monte de gente espírita que não estudou isso aqui, tentando convencer pessoas sobre o espiritismo, quando a pessoa não acredita em nada. Kardec já disse aqui, esse sujeito não estudou o capítulo 3. Kardec disse assim, ó, aí a pessoa vai dizer assim, nossa, mas que dureza de coração. Kardec disse aqui, ó, falar-lhe dos espíritos seria perder tempo. Deixa ele para lá. Deixa ele para lá. E você vê um monte de gente ó, fazendo isso ó, para tentar convencer alguém. Entendeu? Tem um livro aqui ó, que eu vou abrir, porque ele fala sobre o seguinte, sobre a alma, né? Nós precisamos saber o que é a alma, conhecer a alma. Então, eu trouxe esse livro. Também nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, mas eu não vou ler agora. Quem quiser também estudar um tratado sobre a alma, o Livro dos Espíritos, na sua introdução, número 4. Na introdução número 4 de O Livro dos Espíritos, ou a introdução número 2, Livro dos Espíritos, introdução número 2, e também na introdução, deixa eu ver se é número 4 mesmo. Não, é número 2. Número 2, o Livro dos Espíritos, introdução, e tem 2. Tem um tratado sobre a alma. Tem um tratado sobre a alma. Mas aqui eu trouxe esse livro aqui, ó, do Alberto de Souza Rocha, Espiritismo e Psiquismo, Alberto de Souza Rocha.
Nesse livro aqui, o Alberto de Souza Rocha, ele vai falar para a gente sobre alma. O capítulo é a alma e os fenômenos anímicos. Capítulo 2, quem quiser anotar aí, capítulo 2, a alma e os fenômenos anímicos. O livro é Espiritismo e Psiquismo, capítulo 2, a alma e os fenômenos anímicos. E eu tirei os pedacinhos aonde ele fala sobre a alma, bem didático, bem... Sim, e ele vai se basear nessa introdução número 2 do Livro dos Espíritos. Ele vai dizer assim, ó, deixa eu pegar aqui, ele vai dizer assim, ó, partamos de entendê-la. Não, ele começa assim, não sendo os espíritos, senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Aí ele vai dizer aqui, ó, partamos de entendê-la. Vamos procurar entender a alma. Primeiro, a alma é una, individual. Somos individualidade. Não se transmuta em outra que a substitua. Quer dizer, ela não se transforma em outra coisa que a substitua. Não se desfaz. Às vezes a gente diz assim, minha alma está cansada, né? Mas ela não se desfaz, não se desgasta, evolve sempre, evolui sempre, progride sempre. Então, eu gostei muito disso aqui. Ela é individual, não se transmuta em outra que a substitua, não se desfaz, não se desgasta, evolui sempre. Segundo, a alma, princípio inteligente, pode agir independentemente do corpo, né? A alma pode agir fora do corpo. Terceiro, nada se passa de maravilhoso ou sobrenatural quando muito há fenômenos inabituais. Então, tudo que acontece com a alma, que a alma faz, é processo natural. Na verdade, é uma causa única, o espírito, tanto encarnado como desencarnado. Como ele falou, a alma e o espírito não é a mesma coisa? Então, tudo que acontece tem uma causa. Todos os fenômenos que acontecem é o espírito produzindo esses fenômenos, que podem ser espíritos encarnados e desencarnados. Outros elementos entram no jogo das considerações, com referência aos fenômenos da manifestação da alma, a saber, primeiro, o corpo somático, que é esse nosso corpo, instrumento dos fenômenos psicológicos habituais e que favorece ou embarga a emancipação do espírito. Então, o nosso corpo, que é um instrumento dos fenômenos psicológicos e habituais, pode favorecer a emancipação do espírito ou pode embargar, atrapalhar. Depois ele vai dizer assim, segundo, o perispírito não apenas um molde plástico, mas que, não sendo criativo, participa das funções intelectivas da alma. Quer dizer, o perispírito, ele é matéria, né? Ele é matéria, tá? Ele não é criativo. O perispírito não cria nada. É isso que ele quer dizer. Ele não é apenas um molde plástico, mas que, não sendo criativo, ele participa das funções intelectivas da matéria como modelador e fiel registrador. Mas o perispírito não tem nenhuma participação na nossa inteligência. Ele não age, ele apenas nos ajuda nas nossas funções intelectivas e também ele registra as nossas ações. Terceiro, o princípio vital não é um quarto elemento do conjunto, a bem dizer. O elemento que vitaliza a matéria orgânica e sem o qual não poderia a alma unir seu som. Então, o princípio vital não é um quarto elemento desse conjunto, espírito, perispírito, alma. Ele é um fluido, um elemento que vitaliza a matéria, que faz a matéria ter vitalidade. Mas ele não é um elemento desse conjunto, espírito,
perispírito e alma. Aí ele vai dizer aqui, ele vitaliza a matéria orgânica, sem o qual não poderia a alma unir-se ao soma, ao corpo. Se não tiver o princípio vital, a alma não pode se ligar ao corpo. O espírito, para agir sobre o mundo material, ele precisa do perispírito. E esse perispírito precisa estar ligado a esse princípio vital. Depois ele vai dizer assim, ainda trazendo outras orientações. Enquanto as doutrinas anteriores entendiam da existência de uma força animal, magnetismo animal, e ela existe, o espiritismo com Kardec catalogava os fatos como sendo da alma. Então, as doutrinas antigas acreditavam que existia em nós uma força animal, e que era essa força animal que fazia tudo. Já Kardec vem mostrar o quê? Que existe algo mais, existe o ser inteligente no comando de tudo isso, que é a alma, né? E que essa alma mantém a sua individualidade, a sua inteligência, e permitindo uma visão global de toda a fenomenologia da esfera psíquica. Diz-nos Carlos Embaçaí, o desprendimento é um falecimento aparente temporário. Quando você desdobra, é como se você estivesse morrendo, né? Você está saindo do seu corpo. O fenômeno que se passa com o vivo serve de pórtico para o além. Por ele, facilmente se compreenderá o produzido pelos mortos. A alma do morto é como a alma do vivo. Apenas este, o vivo, está preso à matéria. E o outro está inteiramente livre. É dizer-se que percorremos tantos séculos para descobrirmos hoje uma coisa tão simples. Então, ele está dizendo, ele está dizendo isso. A gente levou tanto tempo para descobrir essa coisa simples, que a alma do cara que morreu é igual à alma do cara que está aqui vivo na Terra. É tudo a mesma coisa. A única diferença é que o que está vivo está preso no corpo. E o outro está livre. Não tem mais o corpo a embaraçá-lo. Aí ele fala: levamos tanto tempo para descobrir isso. É? E é tão simples você observar isso. Quantos fenômenos você vê acontecer e você fica pensando, meu Deus, como é que isso pode ter acontecido? Né? Você, por exemplo, está numa reunião mediúnica, ou vai a uma casa espírita, né? E, de repente, um médium que nunca te viu na vida, nem mais gordo, nem mais magro, você quer pedir uma orientação, por exemplo, a pessoa que frequenta casas de espiritualistas, um banda, candomblé, faz uma reunião e o espírito se manifesta. Tem dentro da casa espírita, o espírito se manifesta. Aquele espírito nunca viu você. Você nunca conversou com aquele espírito. E aí você pergunta para ele alguma coisa da tua vida. E ele começa a falar: meu filho, minha filha, lembra ontem? Quando você fez isso, 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 isso. Quando você agiu assim, assim, assim. Você pensa, lembra? Como é que você fazia, como você não fazia? E aí você fica assim, como é que esse sujeito que você está olhando para o médium, como é que esse sujeito, que eu nunca vi da minha vida, ele não sabe onde eu moro, eu não sei onde ele mora, como é que ele pode falar sobre coisas do que eu fiz ontem? Como é que ele pode falar de fatos da minha vida que eu nunca contei para ninguém? Ele é mágico, entendeu? É isso que o Embaçaí está falando. É só pensar nisso. Como é que esse cara pode falar para mim coisas? Quem já não passou por uma experiência dessa? Ele pode falar para mim coisas que ninguém sabe que eu fiz
Ou que o pessoal sabe, mas meus parentes, mas eu não sei quem é esse homem que está aqui na minha frente. No caso, o médium. Como é que ele pode estar falando isso para mim? Né? Aí ele diz, não, não sou eu que estou falando, é o Espírito que está falando. O Espírito do teu pai, de repente. E aí você começa a conversar com teu pai, que diz coisas para você que só o seu pai poderia saber da tua vida. Aquele médium nunca conheceu você nem sua família. Como você não vai entender o que o Bassai falou? Só pode ser ele. Ah, meu pai morreu. Como é que meu pai pode estar falando aqui vivo, falando comigo, através desse homem? Então, é o que ele falou. Eu levei tanto tempo para entender isso. É o meu pai falando comigo, a minha mãe, minha irmã, meu filho, falando comigo. Mas a única diferença é que ele não tem mais o corpo dele, que o corpo dele acabou. Mas ele está vivo. Ele não era apenas aquele corpo de carne. Ele está vivo. Eu estou viva, só que eu estou dentro de um corpo físico ainda. Mas ele não. Ele já perdeu esse corpo físico. Mas a inteligência, o modo de pensar, é ele. Então ele fala, como é que nós levamos tanto tempo a compreender isso? Por quê? Eu quero ver você explicar, me dar uma explicação lógica, racional, para explicar para você esse fato. Como é que aquela criatura, que eu nunca vi na minha vida, pode falar como meu pai? Pode falar coisas que só meu pai sabia, vivia, conhecia da nossa família. Me explica isso. Como é que pode? Então, por isso que, né, que o Kardec ele fala, né, que o ônus provar que isso não existe, quem tem que provar é quem diz que não existe. Ele é que tem o ônus da prova, né? Ele é que tem. Ele vai ter que provar que isso não existe. Porque eu estou colocando para ele as coisas, mas me explica isso. Você consegue dizer por que isso acontece? Né? Eu já tenho a minha ideia. São espíritos. Agora, se você diz que não, então prova para mim de forma racional que isso não existe. A partir do momento que o cara diz, realmente, você me pegou, eu não tenho como provar, né? Eu não tenho. Então, realmente, foi o que Kardec fez numa observação das mesas girantes. Quando as mesas começaram a bater, ele até pensou, isso pode ser né, um misticismo, vamos dizer, uma vigarice. Pode ser uma vigarice. Mas quando ele viu pessoas fazendo perguntas científicas, filosóficas, numa mesa, aonde quem estava na sala era um bando de gente que ele conhecia, sabia que não tinham conhecimento intelectual para responder aquela pergunta. E aquela mesa batia e respondia e disse assim, não, tem alguma coisa aqui. Porque mesa não tem inteligência. Mesa não pode responder essa pergunta. E essas pessoas que estão aqui, 3 ou 4, eu sei que também elas não sabem, elas não têm esse conhecimento dessa resposta. E detalhe, não eram eles que faziam as perguntas. Porque poderia ser uma pessoa fazendo a pergunta, e ele dizia assim, não, fulano fez a pergunta, todo mundo também na... E aquele... Não, a pergunta ele fazia. Ele, Kardec. E não combinou com ninguém. Então, assim, eu não vou fazer a pergunta. Você fazer a pergunta, começa a responder. Sei lá se você arrumou uma tramóia lá. Eu é que vou fazer a pergunta. A pergunta é minha. E ele, como cientista, fazia a pergunta. Pergunta que ele sabia que ninguém ali tinha condição de responder. E aí a mesa respondia. Aí ele disse assim, não, aqui tem alguma coisa a mais.
E foi assim que ele chegou, apesar dele já ser espiritualista, que a família dele, se eu não me engano, era protestante, né, era de linha protestante, né, ou católica. Mas não se tinha essa ideia de espíritos fazendo as coisas. Aí ele disse assim, aqui tem alguma coisa. E assim ele chegou à conclusão de que os espíritos existiam, por fatos incontestáveis. E é isso que o amigo disse assim. Então, primeiro as pessoas têm que acreditar que existe uma alma. Aí sim, se a pessoa acreditou, aí você vai mostrar para ela, olha, a alma, quando a gente morre, prossegue, leva a sua inteligência e ela obra, ela faz coisas. E a partir daí a pessoa vai estudar e se tornar espírita. Mas se ela não acredita nisso, ó, como diz Kardec, ó, deixa para lá e vai fazer outra coisa. Né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Pode parecer até para alguns cansativo, chato, mas a gente tem que entender isso. Tem que entender como é que a coisa começa. Até para que a gente não fique sendo chato com alguém, né? Tentando convencer pessoas de coisas que elas não querem acreditar. Então, a gente vai encerrando por aqui. Ó. Hoje é dia 2, né? Dia 9, a gente vai para o item 20. Botando a nossa datinha aí. Dia 9, a gente vai estudar o item 20, né? Que a gente vai seguir esse capítulo sobre o sistema, sobre o método, que eu acho bastante interessante. Depois vem dos sistemas, né? E o codificador, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. E a gente tem que respeitar isso. Bem, meus irmãos, a gente vai encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, né? Agradecendo a Deus, agradecendo ao codificador, que fez o trabalho hercúleo, né? O trabalho hercúleo para deixar esse tratado, que é o livro dos médios, para nós, para que a gente possa estudar, para a gente possa crescer, para que a gente possa, né, nos tornarmos bons trabalhadores, daqueles que sabem o que estão fazendo. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, hoje, agora e sempre, tá bom? Então, lembro novamente a vocês do nosso site, vão lá dar uma olhadinha e divulguem o que está lá, tá bom? E segunda-feira a gente está de volta para continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Um beijo aí no coração de todos. Obrigado. Beijo, Rose, Rose. Tchau. segunda-feira, Nós, hoje, agora e sempre. segunda-feira eu acho que eu não vou poder fazer o estudo, tá? Eu tenho um compromisso e não vou poder. Mas aí eu vou dar um acesso lá no site depois. Outra coisa eu ia falar com você, Alberto. A Márcia ontem estava no nosso estudo do Diversidade dos Carismas, né? Tá, Dá uma olhadinha. Eu não me lembro se eu já publiquei. Se eu não publiquei, eu vou publicar hoje. Dá uma olhadinha na nossa aula de ontem, do livro Diversidade dos Carismas. Foi bastante interessante o que Tá. o Hermínio trouxe para a gente. Deixa amanhã, eu acho que ainda não publiquei, eu vou publicar. Mas foi Tá. bastante interessante. Eu acho que você vai gostar. Tá, obrigado pela indicação. Um beijo, gente. Fiquem com Tchau. Um Deus. Tchau. abraço. você também, tchau.